Não estou me adaptando com o meu óculos. Eu só consigo enxergar para perto se eu fizer esse movimento com o meu óculos. Eu só consigo enxergar para longe se eu baixar a cabeça para enxergar. Eu só estou conseguindo enxergar se eu virar a cabeça de lado. Por que está acontecendo tudo isso com o seu cliente? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudinho e mais, eu vou te ajudar a resolver isso com o seu cliente. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica, em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui pelo YouTube trazendo muita informação para poder te ajudar no seu dia a dia. E se esse assunto de adaptação, dificuldade com óculos, ele é relevante para você, se é importante no seu dia a dia que você aprenda mais sobre, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, porque assim que eu trazer vídeos novos, você vai receber o comunicado e poder vir aqui então acompanhar o que tem de mais novo e aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. E falando em conhecimento, se você está iniciando dentro do ramo óptico, eu também já quero aproveitar aqui e te convidar para se inscrever no meu treinamento gratuito. Esse treinamento são os passos iniciais, a introdução para o ramo óptico. Se você está tendo aquelas dificuldades iniciais, é bem comum, eu sei muito bem como é, e é por isso que eu montei esse treinamento gratuito para você. É só você clicar aqui na descrição, se inscrever e eu vou te mandar por e-mail essas aulas para você aperfeiçoar o seu conhecimento e superar esses medos iniciais de começar a trabalhar em ótica. E esse treinamento ele vai te ajudar então nesses passos iniciais e você a se tornar um consultor óptico de verdade. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Bom, esse ponto de adaptação ao óculos realmente ele é um ponto muito delicado. Eu tenho plena convicção disso, porque deve ser muito realmente constrangedor para você. Imagina fazer uma demonstração, explicar sobre o óculos, trazer todos os pontos fundamentais e lá no final de tudo o cliente ele não se adapta, ele tem essas dificuldades, ele precisa levantar a cabeça, ele precisa baixar a cabeça, ele precisa levantar o óculos. Isso realmente é muito desconfortável. E além disso, aqueles clientes que vêm na sua loja, eu não estou me adaptando com o óculos, isso realmente é muito desconfortável para você, eu tenho plena convicção. E eu quero te ajudar então a entender tudo isso, a poder resolver isso com o seu cliente. E para que a gente consiga então a tratar esse ponto de adaptação com o seu cliente, é importante primeiramente que você se mantenha super tranquilo, porque se o seu cliente ele vem de certa forma nervoso e você também não consegue segurar essa emoção, possivelmente a gente não vai conseguir resolver isso com o nosso cliente. Então eu listei alguns passos aqui que vão nos ajudar muito nessa questão de adaptação, porque hoje com mais de 20 anos de experiência, já feito centenas de atendimentos técnicos, eu tenho plena convicção no que vou te falar aqui em relação à adaptação de óculos. E diversos problemas que muitas vezes não são possíveis de resolver são porque esses pontos que eu quero te trazer aqui, eles são negligenciados. E se a gente passa por cima dessas etapas e não segue o protocolo, possivelmente a gente não vai conseguir resolver com o seu cliente e de certa forma ele vai ficar insatisfeito e talvez nunca mais volte para comprar óculos com você. Então, esses pontos eles vão te ajudar muito a entender o que está acontecendo com o seu cliente e no final aqui eu tenho uma surpresa para você. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, quando esse cliente ele chega com essa dificuldade, então na sua loja ele não está se adaptando, como já aconteceu comigo, eu não estou me adaptando com o óculos. E muitas vezes a gente começa a mexer em coisas, a gente nem sabe o que está acontecendo realmente com esse cliente. Então, no primeiro momento, quando esse cliente ele chega na sua loja, o primeiro passo é você entender com esse seu cliente, não está se adaptando, mas não está se adaptando o quê? O que está acontecendo? Você precisa decifrar o que é essa adaptação do seu cliente. É para longe? É para perto? Quais são os sintomas que ele está sentindo? Aonde que ele está apresentando essa dificuldade? Porque diversas vezes eu recebo mensagens dizendo assim, pô, Fritz, o cliente ele não está se adaptando. Mas não está se adaptando no quê? E isso é importante que você entenda. Você descubra primeiramente o que é essa adaptação que o teu cliente não está sentindo. Porque isso vai nos ajudar a tomar as possíveis decisões que a gente precisa. Não está se adaptando? É para longe ou é para perto? Ele não está conseguindo achar a posição ou realmente ele não está conseguindo fazer foco nenhum? Porque diversas vezes eu já fui fazer atendimento e o cliente assim, eu não estou me adaptando com óculos. E ele chega na loja usando óculos. Mas ele não está adaptando, como é que ele está usando óculos? E às vezes essa adaptação dele é só em algum ponto específico, é só numa distância específica. Então o primeiro passo aqui é você decifrar o que é essa adaptação para ele. O que não está dando certo? Quais são os pontos que ele está tendo essa dificuldade? Tentar achar aonde é o problema dele. O segundo ponto aqui para você rastrear esses problemas de adaptação, uma vez que nós já entendemos agora aonde é você tentar descobrir se são nos dois olhos ou somente um dos olhos
que estão impactando para essa adaptação do seu cliente. Parece que é algo muito simples, mas pode ter certeza que talvez o seu cliente ele esteja te trazendo informações e é somente uma das lentes e ele está generalizando todo o problema. Então, quando o teu cliente ele chega com um problema, você já identificou que é para longe, que é para perto, enfim, não importa onde, é você fazer os testes monoculares e tentar descobrir se aquela distância que ele está trazendo como dificuldade para você, se são nos dois olhos ou é apenas em um dos olhos. Isso já vai te ajudar também a buscar a solução e fazer os ajustes necessários para corrigir o problema do seu cliente. E agora, o terceiro ponto, uma vez que nós já identificamos qual é a distância, qual é o ponto que não está dando certo para o nosso cliente, se é no olho direito, se é no olho esquerdo, nós vamos começar a fazer a avaliação, então, desse óculos para ver se está tudo de acordo. O que você precisa conferir num óculos para estar impactando nessa adaptação do seu cliente? Isso vai ter muito a ver com aquele relato ou queixa que ele vai estar te trazendo que não está se adaptando. Se é uma queixa muito brusca e realmente ele não está conseguindo usar o óculos, possivelmente é um problema muito maior. Isso pode ter a ver com a dioptria, sendo a dioptria do óculos que não está correta, e parece que é algo muito simples, mas várias vezes eu já fui fazer atendimentos e a lente não está correta conforme a receita. E você precisa ter certeza que isso está certo. Seja porque veio do laboratório, seja porque muitas vezes eu fui mandar lá o pedido para o laboratório, eu escrevi o sinal errado. Isso é fundamental que você tenha ciência. Por exemplo, eu coloquei +1 e era -1, e aí realmente não vai dar certo. Então você precisa conferir o grau, se bate tudo certinho. Outro ponto fundamental também de análise é a questão de medidas. Essas medidas elas estão de acordo? E quando eu falo em medidas de acordo, eu falo nas medidas que você fez, nas medidas que estão no óculos. Isso tem que ter uma coincidência. Se você não consegue conferir essas medidas, é muito difícil da gente saber o que está acontecendo com o seu cliente e até de resolver o problema com ele. E boa parte dos atendimentos que já fiz, a dificuldade de adaptação ele passa por uma variação de medidas. E tem clientes que são mais sensíveis, às vezes essa variação pode ser um pouquinho, às vezes essa variação pode ser muito grande. E isso vai impactar diretamente na adaptação do seu cliente. Agora, quando é troca de óculos, por exemplo, ele já era usuário de óculos e não está se adaptando com óculos novo. É interessante também que a gente faça essa avaliação da medida antiga para a medida nova. Porque pode ser que o óculos antigo ele esteja com uma divergência muito grande e o óculos novo agora com a sua medida ele ficou bem certinho, isso não está dando certo, mas por causa do óculos antigo e não tem a ver com o óculos novo. E aí todo o processo de adaptação ele vai passar por uma análise diferenciada, porque se o óculos antigo estava de certa forma não conforme deveria ser, o processo de adaptação agora vai ser muito mais turbulento, mas ele vai ser possível. Em alguns casos muito extremos, a gente tem que voltar para a medida antiga para que isso dê certo. Mas aí você sabe o que é, você sabe o que fazer. A gente não fica meio que tentando achar motivos pelo qual a gente já sabe o motivo agora. O quarto ponto também que você pode olhar para a adaptação do seu cliente são os ajustes que essa armação vai ter. Essa armação está bem ajustada no rosto do seu cliente? Será que ela não está caindo? Será que ela não ficou muito para cima? Será que não está faltando inclinação pantoscópica? Muitas vezes, essa questão de adaptação passa por esses simples ajustes que você pode fazer com o seu cliente. E também, se o cliente ele já era usuário de óculos, como é que estava o ajuste anterior para o ajuste novo? Será que não está tendo muita diferença em relação a esses ajustes? Parece que é algo muito simples, mas isso impacta diretamente na adaptação do seu cliente. E se você perceber que é isso, nós vamos tentar trazer o ajuste mais próximo naquilo que ele já estava acostumado. Isso possivelmente vai trazer um conforto maior para ele e facilitar também essa adaptação. E esse assunto de adaptação realmente ele é um assunto muito delicado, eu tenho certeza disso, e ele dificulta bastante. E como eu te falei, minha experiência de laboratório, fazendo lentes, conhecendo a parte técnica, depois fazendo centenas de atendimentos técnicos de não adaptação, para longe, para perto, levantando óculos, baixando óculos, enfim, já peguei diversas situações que, se eu fosse ficar contando para vocês, a gente levaria um dia explicando tanta coisa que aconteceu. E esses pontos que já aconteceram comigo me trouxe muita experiência e bagagem para poder te ajudar com tudo isso. E como o meu intuito realmente é te ajudar a se desenvolver, a se tornar um consultor óptico de excelência, eu reuni todo esse conteúdo, toda essa experiência, toda essa minha vivência e os pontos como já resolvi para a adaptação desses clientes e coloquei isso dentro de um e-book. Sim, eu escrevi passo a passo e detalhei os problemas que podem acontecer, como que você faz para identificar esses problemas. E sim, isso é super importante, porque se você não consegue descobrir os problemas, como é que nós vamos rastrear as soluções? E não é simplesmente não estou me adaptando, você tem que fazer as perguntas certas para também achar as soluções corretas, porque senão a gente vai ficar fazendo vários ajustes e não vamos chegar nunca à melhor solução para esse cliente. Nunca a gente vai acertar e resolver esse problema da dificuldade de adaptação para o seu cliente. Então
Então tudo isso eu coloquei num passo a passo para poder te ajudar em todas as possibilidades possíveis de não adaptação para esse cliente. Coloquei tudo isso dentro de um e-book e facilitei o acesso para você a ele. Então se você quiser conhecer esse e-book, saber um pouquinho mais sobre ele, o link está aqui na descrição. Ele está com super preço promocional de R$ 47. Isso realmente ele é muito barato. Não sei por quanto tempo eu vou deixar esse valor. Então, se isso te interessou, se você quiser aperfeiçoar mais esse conhecimento em relação ao atendimento técnico, dá uma olhadinha aqui na descrição, clica no link ali, dá uma olhada em tudo que tem dentro desse e-book e se fizer sentido para você, é só clicar no botão ali de se inscrever, preencher os seus dados e ele já vai chegar em 5 minutos no máximo no teu e-mail. E por fim, se esse vídeo foi relevante para você, eu peço o seu gostei nesse vídeo, deixa o seu gostei aqui para mim, isso vai me ajudar muito a entender que esse assunto é relevante para você e me ajuda também a disseminar esse conhecimento ótico que ele é tão importante aí para o nosso ramo como um todo. Também vou estar deixando aqui do meu lado 2 vídeos complementares para poder te ajudar em relação à adaptação, caso você queira aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. Então, um grande abraço, aproveite seu dia e até mais.